Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, sou rabino messiânico e este é o programa Shabbat Shalom. Antes de comentarmos um pouco da Parashá, da porção da Torá que iremos estudar, vamos agora fazer o recebimento do Shabat, como é costume nos lares judaicos. Vamos lá. Continuando então o nosso programa, após aí o recebimento do Shabat, né? Nós estaremos estudando hoje a Parashá Vayeri, e viveu Jacó no Egito 17 anos, né? Ali junto com José. Essa Parashá tem 85 versículos e vai do capítulo 47, 28 a 50, 26. Nós vamos ver aqui o primeiro versículo da Parashá. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Nós temos então aqui, a gente falou na Parashá anterior a respeito que José se dá a conhecer seus irmãos, depois aí Jacó é levado para viver no Egito, é recebido, é apresentado lá a Faraó, e então eles começam a viver ali no Egito junto com José, que então era o governador do Egito. No capítulo 20, no capítulo 47, 28 em diante, na Parashá Vayeri, e viveu, nós temos aqui o final da vida de Jacó. Jacó adoece, Jacó morre ali no Egito, mas antes ele faz José jurar que o enterraria na terra de Israel. Jacó então dá aos dois filhos de José, Menache e Efraim, uma bênção especial que lhes confere o elevado status de serem duas tribos separadas dentre os filhos de Israel, Menache e Efraim. Apesar do protesto de José, Jacó insiste em conceder a Efraim, o mais jovem, o direito de primazia, de ficar à direita durante a bênção, declarando que Efraim seria mais notável. Então nós temos aqui no capítulo 49, Jacó abençoando os seus filhos. Vamos ver aqui no capítulo 20, no capítulo 48, verso 14, mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que ainda era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, ou Menache, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés, ou Menache, era o primogênito. E abençoou a José e disse: Ó Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Então ali ele dá a sua bênção
aos 2 filhos de José. Depois nós temos aqui, na sequência, ele abençoa os demais filhos, né? Depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então aqui ele dá a bênção aos demais irmãos de José, né? A toda a família. Tem aqui uma série de profecias. E lembrando então que ali praticamente começa a nação de Israel, começa ali, não é, a se formar ali dentro do Egito, passa aquele período de dentro do Egito, se torna, depois da morte de José, que já provavelmente o próximo faraó não reconhecia mais o que aconteceu antes, né, com o faraó anterior. Então o nosso povo ali passa a ser escravizado no Egito. Então nós temos aqui esse começo da história. Lembrando que depois nós vamos ver, já estamos quase chegando no final das parashot, das porções da Torá de Bereshit, nós vamos entrar em Shemot, ou em Êxodo, e vamos ver ali um pouco da história já do nosso povo de Israel no livro de Êxodo, e vamos ver onde o Eterno faz a aliança com o povo de Israel. No capítulo 50, nós temos aqui então, vamos ver antes, no capítulo 49, depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Marpelá, que está em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. E ali, então, naquela mesma região, ali no mesmo local onde foi sepultado Abraão, seu pai, o texto diz que foi sepultado aonde sepultaram Abraão e Sara, então ele também seria sepultado. O verso 31 diz: ali sepultaram, né, nessa cova, né, Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. Então aí ainda Isaque falando de que queria ser sepultado junto com seus pais naquele mesmo lugar. Nós temos aqui então o deslocamento, né, de José, levando então ali o seu pai para ser sepultado lá na terra de Canaã. Essa paraxá, ela nos vai falar então do perdão também, né, do perdão que José faz a seus irmãos no último capítulo, no capítulo 50, nós temos aqui, do versículo 14 em diante, diz o seguinte: depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José
chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Então a gente vê aqui já uma finalização nessa parte da história, né? Aliás, aqui a gente já finaliza também a Paraxá, finaliza o estudo do livro de Bereshit, né? Com esse capítulo. E José, então, demonstra ali o seu perdão para com seus irmãos. Nós falávamos no programa anterior, né, da importância de que o nosso povo de Israel, aqueles que representam o Moshe, a testemunha Moshe, nós temos Elias e Moshe. Ambos são do povo de Israel. Elias profetiza, Elias fala, Elias prega, Elias ensina. E Elias, inclusive, anuncia o Mashiach ben Davi. O povo de Israel, até hoje, o povo de Israel que não reconhece a Yeshua, quer o Mashiach. Há um grande equívoco por parte das pessoas por entender que Israel não quer aceitar o Mashiach. Quer sim. Israel pede que venha Elias o profeta e lhes anuncie o Mashiach ben Davi. Então o nosso povo quer sim Mashiach. O que acontece é que o nosso povo vive uma fase de endurecimento e também temos que levar em conta o período de perseguição que começa logo ali no 4º século, né? A perseguição contra o povo judeu, as cruzadas, mais tarde a Inquisição e mais tarde o Hitler, né? Matando aí, praticamente tentando extinguir com o povo de Israel. E Deus então protege o seu povo e mantém, porque é a sua nação sacerdotal. Então nesse tempo aqui, Israel, nesse tempo do fim, Israel vai receber o Mashiach. Isso não impede que individualmente as pessoas podem receber Yeshua. A gente lembra que Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele entrava nas sinagogas, ele sendo considerado um apóstolo dos gentios, ele entrava nas sinagogas daqueles dias e ali ele apontava a Yeshua como o Messias prometido. A gente vê também, por exemplo, no Pentecoste, o primeiro Pentecoste que teve ali, depois da ressurreição de Yeshua, que cerca de 3.000 israelitas, advindo de várias partes da terra habitada naquele tempo, e ali aceitaram a Yeshua, foram batizados, imersos e voltaram para suas terras. Então, Israel quer, sim, o Mashiach ben Davi. Nós temos, então, aqui a morte de José, e nós temos, então, o fim, dizendo assim, e morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Né? Então, aí, depois daí, ele vai, então, para a sepultura lá em Canaã. E como nós dizemos, Razak, Razak, Venite, Razek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Vamos ver um pouco de nossa adoração israelita. Chegamos ao final de nosso programa, agradecemos a todos vocês e convidamos para visitarem a nossa sinagoga aqui no Boqueirão, em Curitiba. Shalom para todos. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.